Capítulo 1. Perdido na Floresta das Sombras. Dante abre os olhos. E tudo ao redor é escuridão. Não é apenas a noite. É como se o próprio ar fosse feito de sombra. As árvores são altas, tortas, com galhos retorcidos que se entrelaçam como se quisessem aprisioná-lo. O chão é úmido, coberto de folhas mortas, e um nevoeiro rasteja como um véu de incerteza. Ele não sabe como chegou ali, nem quando, nem por quê. A única coisa que sabe é que está perdido. Ele tenta se orientar, mas cada passo o leva mais fundo naquela floresta escura. Cada som, o estalar de um galho, o farfalhar de folhas, parece um sussurro de algo que o observa à distância. O medo cresce como um animal dentro do peito. Dante reconhece em seu íntimo que aquela floresta não é só uma paisagem física. Ela representa o extravio moral, a perda de direção na vida. Um símbolo vivo de pecado, de confusão espiritual, de um homem que perdeu o caminho da virtude. Enquanto avança, os contornos da paisagem começam a mudar. Lá adiante ele vê uma colina, e atrás dela, um fraco brilho dourado começa a surgir. O sol. Finalmente, um raio de esperança. O calor tímido da luz toca seu rosto pálido. Por um momento, Dante sente que talvez exista saída, uma chance de escapar daquela noite eterna. Ele respira fundo, firma os pés no chão e começa a subir. Mas a colina não é a salvação. Quando Dante dá os primeiros passos rumo ao topo, uma forma ágil cruza seu caminho. Uma onça pintada, esguia e veloz. Ela se move com graça, mas com uma ferocidade silenciosa. Os olhos dela brilham com uma malícia animalesca. Dante tenta contornar, mas ela bloqueia cada tentativa de avanço. Ele recua, com o coração disparado. E como se o próprio medo tivesse invocado forças ainda maiores, surge o segundo obstáculo, um leão colossal. Seu rugido quebra o silêncio da manhã como um trovão. A terra parece estremecer sob suas patas. O animal avança com violência, como se a própria força da arrogância e do orgulho ganhasse forma. Dante sente as pernas fraquejarem. A esperança que o sol havia trazido começa a se apagar. Antes que ele recupere o fôlego, o terceiro e mais assustador dos animais aparece. Uma loba magra de olhar faminto, com costelas aparentes, como se a fome fosse eterna. Ela caminha em direção a Dante, não com pressa, mas com uma confiança fria, como se já soubesse que ele não tem como escapar. A fome da loba é diferente. Não é só física. É uma fome espiritual. Ela representa a ganância insaciável, o desejo que nunca se satisfaz, que consome tudo ao redor. Dante desiste. Ele recua, cada vez mais para a sombra. Seu corpo treme. A respiração falha. Os olhos se enchem de lágrimas de puro desespero. A força de vontade despedaça-se. Naquele instante, quando a derrota parece certa, quando tudo indica que será engolido pela escuridão, uma nova figura surge através da névoa. Uma silhueta masculina, alta, de passos firmes, com um semblante que mistura seriedade e serenidade. É Virgílio. Sim, o grande poeta romano. Um símbolo da razão, da lógica, da sabedoria clássica. Virgílio não está ali por acaso. Ele é uma resposta, um guia enviado pelas forças superiores para salvar Dante de si mesmo. Dante, surpreso e aliviado, pergunta quem é aquele homem que surge tão inesperadamente. Virgílio se apresenta com orgulho, dizendo ser aquele que escreveu sobre Enéas e os heróis da antiguidade. Alguém que conhece os caminhos da vida e da morte, da luz e das trevas. Mas Virgílio é direto. Dante não conseguirá subir aquela colina, não enquanto estiver cercado pelas feras de seus próprios pecados e fraquezas. Há apenas um caminho para a salvação, e ele é o oposto de tudo que Dante desejava. Uma descida, uma jornada para dentro do inferno. Virgílio explica. Antes de reencontrar a esperança, Dante terá que caminhar por onde as almas condenadas gritam sem fim, por onde o sofrimento é eterno, por onde os pecadores pagam por seus crimes morais. Será uma viagem por 3 reinos, inferno, purgatório e paraíso. E ele, Virgílio, será o guia na primeira parte dessa jornada sombria. Dante hesita,
mas sabe que não há outra saída. Aceitar a orientação de Virgílio é, antes de tudo, um ato de fé, de coragem, de redenção. O canto termina com Dante dando os primeiros passos, acompanhado daquele que representa a razão, rumo ao portão do inferno. O mundo conhecido fica para trás. Agora, começa a travessia pelas trevas. Capítulo 2. A noite da dúvida. A noite cai novamente. Mas desta vez, não é a escuridão física que aterroriza Dante. É a escuridão interior. De pé, à beira do desconhecido, com Virgílio ao seu lado, Dante hesita. Seus pés parecem pesados, como se estivessem afundando na terra. O peito aperta. Pela primeira vez, ele questiona se é forte o bastante para continuar. Eles estão prestes a iniciar a descida ao inferno. Mas a dúvida, esse veneno silencioso, começa a se infiltrar. Dante se vira para Virgílio e fala com palavras trêmulas. Mestre, antes de seguirmos, preciso perguntar: será que sou realmente digno desta jornada? Ele começa a confessar seus medos. Lembra das histórias de grandes heróis que realizaram jornadas semelhantes. Pessoas de virtude e propósito extraordinários. Pensa em Enéas, o herói troiano que desceu ao mundo dos mortos, guiado pelos próprios deuses. Um homem destinado a fundar um império. Pensa em São Paulo, que recebeu uma visão divina do céu e do inferno. Uma visão para fortalecer a fé de milhões. E então, a ele, apenas Dante. Um homem comum, um poeta, falho, pecador, frágil. Ele olha para Virgílio com a voz embargada. Se eles foram escolhidos para tais jornadas, que direito tenho eu? Quem sou eu para trilhar caminhos reservados a lendas? O silêncio paira entre eles. Por um instante, o peso da dúvida parece mais pesado que os portões do próprio inferno. Mas Virgílio, sábio e calmo, não deixa esse silêncio durar. Com um tom firme, mas compassivo, ele começa a explicar. Diz a Dante que essa jornada não é um castigo, nem um delírio tolo. É uma missão. E mais do que isso, a salvação de Dante depende dela. Virgílio então compartilha um segredo, algo que Dante jamais teria imaginado. Algum tempo atrás, enquanto Virgílio vagava pelas sombras do limbo, uma figura radiante apareceu diante dele. Sua presença era diferente de tudo o que ele já havia visto. Sua beleza não era deste mundo, e sua voz carregava o poder do amor e da graça. Era Beatriz, sim, Beatriz Portinari, a mulher que Dante amou em vida, a musa que inspirou sua poesia, o símbolo inalcançável de pureza e amor ideal. Beatriz, sabendo do perigo em que Dante se encontrava, deixou a segurança do céu e desceu até encontrar Virgílio. Ela lhe suplicou: meu querido amigo Virgílio, Dante está perdido, preso em um caminho de trevas. Se ninguém o ajudar, sua alma poderá se perder para sempre. Suas palavras carregavam urgência e amor. Mas ela não estava sozinha nessa missão divina. Antes de procurar Virgílio, Beatriz havia sido visitada por outras duas figuras celestiais. Primeiro, Santa Luzia, a personificação da luz e da misericórdia divinas. E antes ainda, a própria Virgem Maria, o símbolo máximo da compaixão. Foi Maria quem primeiro percebeu o perigo espiritual de Dante. Ela chamou Santa Luzia, que por sua vez procurou Beatriz. E Beatriz, movida pelo amor e pelo dever, buscou Virgílio, uma corrente de intervenção divina, toda mobilizada para salvar uma única alma mortal. Enquanto Virgílio conta tudo isso, Dante escuta em silêncio, em total assombro. Lágrimas enchem seus olhos. Desta vez, não de medo, mas de gratidão. O amor de Beatriz, a misericórdia de Santa Luzia, a compaixão da Virgem Maria, todos unidos para lhe dar essa chance. Virgílio termina com uma afirmação poderosa. Se 3 mulheres abençoadas no céu se preocupam tanto com você, como pode duvidar do seu valor? Levante-se, Dante. Deixe o medo de lado. Nosso caminho pode ser escuro, mas você não o percorre sozinho. Com essas palavras, algo dentro de Dante muda. O medo não desaparece completamente, mas é empurrado para o fundo, substituído por uma nova e ardente determinação.
O peso no peito diminui. Sua respiração se estabiliza. O coração bate mais forte. Ele olha para Virgílio com novos olhos. Olhos de um homem pronto para enfrentar o destino. Dante enxuga as lágrimas do rosto, faz um sinal afirmativo com a cabeça e diz: "Vamos." E assim, dois viajantes, um mortal e uma sombra, começam sua descida ao abismo. A terra parece tremer sob seus passos. O ar fica mais frio. As estrelas no céu começam a desaparecer da vista. Diante deles estão os portões do inferno. E além deles, os gritos, a escuridão, as provações da alma. Mas agora, não há mais volta. Dante, com a coragem renascida, segue seu guia rumo ao desconhecido. Capítulo 3. Os portões do inferno. Dante e Virgílio avançam. O chão agora é de pedra dura e fria. O ar, mais denso, mais pesado, como se cada passo os levasse para fora do mundo dos vivos. À frente, começam a distinguir uma estrutura gigantesca, um portal, enorme, cravado nas entranhas da terra, nas paredes ao redor, inscrições antigas, palavras que parecem vibrar no ar, como se fossem vivas. Dante se aproxima e lê as frases gravadas em letras eternas. Por mim se vai a cidade do sofrimento. Por mim se vai a eterna dor. Por mim se vai entre a perdida gente. A justiça moveu o meu alto arquiteto. O poder divino me criou, a suprema sabedoria e o primeiro amor. Antes de mim nada foi criado, senão as coisas eternas, e eu duro eternamente. Abandonai toda esperança, vós que entrais. Dante sente o sangue gelar. As palavras queimam na mente como ferro em brasa. Abandonai toda esperança, vós que entrais. Ele dá um passo para trás, tomado de pavor. Virgílio percebe, com um olhar firme diz: "Não deixes que o medo te domine. Aqui, precisa haver força de vontade." Dante respira fundo, fecha os olhos por um segundo, e então, juntos, eles atravessam os portões. Do outro lado, o som. Um barulho insuportável de gritos, lamentos, gemidos, como se todas as dores da humanidade estivessem sendo vomitadas daquele lugar. O ar vibra com o eco de milhares de vozes desesperadas. Eles chegaram ao vestíbulo do inferno, o limbo entre o mundo dos vivos e os círculos da condenação. Ali estão os inomináveis, almas de homens e anjos, que durante a vida nunca escolheram um lado, nem o bem, nem o mal. Foram covardes, omissos, espectadores da própria existência. Dante observa, e o que vê é chocante. Essas almas correm em círculos, eternamente, perseguindo uma bandeira sem cor, símbolo de sua indecisão eterna. Atrás delas, enxames de moscas e vespas. As picam sem parar. O sangue, misturado a lágrimas, escorre pelos rostos e corpos, caindo ao chão, onde vermes se alimentam daquela miséria. Dante sente náusea. Nunca imaginou que a neutralidade, a omissão, poderia render um castigo tão cruel. Seguindo adiante, eles chegam ao rio Aqueronte, o primeiro grande obstáculo. Na margem, almas em agonia se aglomeram, empurram-se, choram, gritam para atravessar. Querem cruzar o rio, pois sabem que, no outro lado, começa seu verdadeiro destino de sofrimento. É então que surge uma figura imponente, Caronte, o barqueiro infernal. Um velho de olhar severo, barba longa e cabelos brancos despenteados. Seus olhos brilham como brasas. Ele segura o remo como uma arma e grita com uma voz cavernosa: "Almas malditas, não esperem outra coisa além do tormento eterno. Aqui termina a esperança e começa a dor sem fim." Caronte observa Dante e percebe: ele está vivo. Furioso, Caronte recusa a passagem. "Tu, alma viva, não podes cruzar estas águas." Dante fica paralisado. Mas Virgílio se antecipa. Com uma autoridade que ecoa além da morte, ele afirma: "Está determinado no alto. Esta viagem foi ordenada por forças que você, Caronte, não pode contrariar." Caronte, relutante, se cala. Enquanto eles aguardam,
Um terremoto sacode a margem, raios cortam o céu, o ar se enche de poeira. Dante sente o chão tremer. A visão escurece, e então, ele desmaia. O canto termina com Dante inconsciente, prestes a cruzar o rio, pronto, ou não, para adentrar o primeiro círculo do inferno. Capítulo 4. O limbo, as sombras dos grandes. Dante desperta lentamente. A cabeça dói. O corpo parece pesar toneladas. Ele abre os olhos e percebe que está deitado sobre um solo frio, de pedra. Ao seu redor, o ar é denso, silencioso, sem gritos, sem gemidos, apenas uma quietude que carrega uma tristeza invisível. Virgílio o observa, com um olhar calmo, mas sério. Dante se levanta, ainda cambaleante, tentando entender onde está. Virgílio explica. Eles cruzaram o Aqueronte e agora estão no primeiro círculo do inferno, o limbo. Aqui, diz Virgílio, estão as almas daqueles que em vida foram virtuosos, mas que nunca conheceram o verdadeiro Deus, pois nasceram antes da revelação de Cristo, ou viveram sem o batismo. Não há tortura física ali, mas uma tristeza eterna, uma saudade sem fim, a dor de saber que jamais verão a luz divina. Dante sente um peso no coração. Enquanto caminham, eles chegam a uma região ainda mais sombria. De repente, uma grande luz se faz ao longe. Dante pergunta o que é aquilo. Virgílio sorri com um tom de orgulho discreto. São as almas dos grandes homens, aqueles que mesmo na ignorância da fé, alcançaram a glória da razão. Logo Dante começa a reconhecer algumas figuras. Lá estão os poetas da antiguidade, Homero, Horácio, Ovídio e Lucano. Eles se aproximam de Virgílio e o recebem como um igual. Virgílio, emocionado, os apresenta a Dante como seus companheiros de honra. Dante, humilde, sente-se pequeno diante daqueles gigantes da literatura. Os cinco, Dante, Virgílio e os três poetas, caminham juntos por um bosque calmo e escuro, até chegarem a um castelo imenso, cercado por 7 muralhas, 7 portões e banhado por um riacho de águas cristalinas. Lá dentro, encontram mais almas ilustres, reis, filósofos, cientistas, sábios da antiguidade. Dante vê Sócrates, Platão, Aristóteles, César, Héctor, Enéas, Cícero, Galeno, Hipócrates, Averroes e tantos outros. Cada um carrega uma dignidade silenciosa, como se mesmo em sua condenação mantivessem a grandeza moral. Mas, apesar de todo o conhecimento, da glória e da sabedoria, todos ali compartilham a mesma sentença: estar para sempre afastados da visão de Deus. Dante sente a dor da injustiça, mas entende que naquele universo, a justiça de Deus é absoluta, ainda que aos olhos humanos pareça dura. Dante e Virgílio deixam o castelo, seguindo em direção ao segundo círculo, onde o sofrimento tomará formas muito mais violentas. Capítulo 5. O Círculo dos Luxuriosos. Dante e Virgílio continuam sua descida pelas entranhas da terra. Deixam para trás o silêncio melancólico do limbo, e à medida que avançam, a atmosfera se transforma, o ar fica mais pesado, carregado de umidade e de um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e podridão antiga. O vento, antes inexistente, agora sopra com força. O vento gira ao redor deles como se tivesse vontade própria. Logo, o som muda. O silêncio dá lugar a um coro de lamentos longos, quase indistintos, como se milhares de vozes sussurrassem um sofrimento eterno ao mesmo tempo. Há um gemido constante no ar, um som que parece vir de todas as direções, e de nenhuma ao mesmo tempo. Virgílio caminha à frente sem hesitar. Dante o segue, mas o coração bate acelerado. O medo, que nunca o abandonou desde o início da jornada, agora se mistura com um sentimento novo, a angústia. Poucos metros à frente, eles chegam diante de uma nova figura. Uma criatura monstruosa, uma mistura de homem e animal, com olhos faiscantes, dentes à mostra, e um corpo retorcido por uma longa cauda serpenteante. É Minos, o juiz infernal. Minos está sentado sobre uma rocha escura, envolto por sombras.
Ao seu redor, uma fila interminável de almas espera sua vez de ser julgada. Cada pecador se aproxima, confessa seus crimes com a voz embargada. E então Minos, sem piedade, enrola sua cauda em torno do próprio corpo. 1, 2, 5, 10 voltas, cada uma indicando o número do círculo para onde aquela alma será lançada. Sem necessidade de palavras, após o julgamento, Minos aponta com um dedo ossudo, e o condenado é arrastado por uma força invisível para o abismo. Dante observa a cena, horrorizado. Ele sente um frio percorrer a espinha ao perceber que logo ele mesmo terá que passar por ali. Mas Minos percebe que há algo diferente. Dante está vivo. Com os olhos arregalados de fúria, o juiz se levanta, aponta a cauda como uma lança e rosna. Cuidado, alma viva. Não entres aqui sem saber as consequências. Nenhum mortal atravessa meus domínios impunemente. Dante recua, assustado. Mas Virgílio, com sua serenidade inabalável, avança um passo e responde com firmeza. Este caminho foi traçado por vontade superior. O destino dele não cabe a ti julgar. A autoridade na voz de Virgílio é tão grande que até mesmo Minos se cala. E com um gesto lento, permite que eles passem. Dante respira fundo e atravessa. Ao entrar no segundo círculo do inferno, é como se o mundo mudasse de repente. O vento, que antes era forte, agora se torna uma tempestade furiosa, interminável, como um furacão preso naquele espaço sombrio. As almas, incontáveis, são levadas de um lado para o outro, arremessadas contra rochas, girando no ar como folhas secas em um outono sem fim. Elas gritam, choram, estendem os braços, tentam se agarrar em algo, mas não há onde segurar. O castigo é claro: viver dentro de um desejo eterno e incontrolável, sem nunca alcançar o objeto de sua paixão. Dante observa com olhos arregalados. O barulho da ventania se mistura aos gritos, criando um caos sonoro impossível de descrever. Virgílio se aproxima e aponta. Aqui estão aqueles que, em vida, se deixaram dominar pelos prazeres carnais, que colocaram o desejo acima da razão. E agora, vivem presos nesta tempestade, símbolo da própria paixão desenfreada. Dante fixa os olhos em algumas figuras conhecidas. Lá, arrastada pelos ventos, está Semíramis, a rainha da Assíria, que, segundo dizem, foi responsável por transformar o prazer proibido em lei. Ao lado, Dante reconhece Cleópatra, a soberana do Egito, símbolo eterno de sedução e manipulação, e também Helena de Troia, cuja beleza desencadeou uma guerra que atravessou séculos. Cada rosto, cada forma, é um fragmento de história, um aviso eterno. Mas é quando Dante vê dois espíritos flutuando juntos, abraçados, que seu coração aperta. Mesmo em meio à fúria do vento, eles permanecem unidos, como se o amor que os condenou também os mantivesse próximos na desgraça. Movido por compaixão, Dante ergue a voz. Ó almas aflitas, permitam que eu ouça a vossa história. O vento, por um instante, parece cessar ao redor. Enquanto liam juntos a história de Lancelot e Guinevere, era uma tarde comum. As palavras do livro falavam de um beijo proibido, e quando terminaram de ler, os dois, sem conseguir resistir, repetiram o gesto dos personagens. Francesca baixa a cabeça. A voz falha. O livro, e quem o escreveu, foram a causa da nossa perdição. Dante sente o peito apertar. As lágrimas enchem seus olhos. Ele compreende que naquele círculo, o castigo é muito mais que físico. É emocional, é moral, é um eco eterno de arrependimento e saudade. Ao lado de Francesca, Paolo permanece em silêncio. As lágrimas escorrem pelo seu rosto, enquanto o vento volta a aumentar. Sem aviso, a tempestade os toma e os dois, de mãos dadas, desaparecem tragados de volta para o redemoinho de almas errantes. Dante, abalado, sente o corpo fraquejar. As pernas tremem. Ele quase cai. Mas Virgílio o chama com firmeza. Levante-se. O caminho é longo. O próximo círculo nos espera. Com o coração ainda partido pela história que acabara de ouvir, Dante respira fundo, enxuga os olhos
e dá o primeiro passo em direção ao terceiro círculo do inferno. Capítulo 6. A chuva das almas gulosas. Assim que os passos de Dante e Virgílio cruzam o limiar do terceiro círculo do inferno, o mundo muda outra vez. O vento do círculo anterior cessa, mas em seu lugar cai uma chuva incessante, grossa, escura e gélida, como lama celeste misturada ao pranto dos malditos. Cada gota parece ter o peso de um pecado. É uma tempestade sem relâmpagos, mas com trovões eternos. O chão é encharcado, pastoso, um lodo pútrido onde almas gemem enterradas até a cintura. O ar está saturado de fedor azedo, como carne apodrecida há milênios. Dante recua por instinto, cobrindo o rosto, mas Virgílio, impassível, segue adiante. Este, diz ele, é o círculo dos gulosos. Aos olhos de Dante, as almas que habitam esse tormento não têm forma distinta. Estão inchadas de suas antigas voracidades. Os olhos são apagados, como velas sob chuva. Algumas se contorcem, outras apenas afundam, imóveis. O solo respira com a podridão das vontades, que nunca se saciaram. E como um cão que vigia o portão do inferno, ali está Cérbero. A besta tripla se lança sobre os condenados. Com 3 cabeças famintas, olhos vermelhos como brasas e barrigas vastas, Cérbero ladra como se cuspisse lava. Suas garras rasgam a lama, devoram pedaços de carne pálida. As almas gritam, mas não fogem, não podem. Estão presas ao próprio vício, afundadas no que antes as fazia gozar. Ao ver Dante, o monstro arreganha os dentes. Um rosnado profundo treme a terra, mas Virgílio não hesita. Ele se abaixa, pega punhados de terra fétida e lança nos focinhos de Cérbero. A besta se cala. Como uma máquina enferrujada, ele recua, abatido pelo gesto simbólico. Um domador antigo do submundo, usando a própria lama contra a criatura do apetite. Com a passagem livre, Dante e Virgílio prosseguem. Dante, inquieto, pergunta se poderia falar com alguma alma entre os gulosos. E logo, uma voz se ergue do lodo, rouca, mas reconhecível. Florentino, olhe para mim. Dante se inclina. De entre a lama, surge um rosto inchado, quase irreconhecível, mas familiar. É Tiaco, um cidadão de Florença, outrora conhecido pelos prazeres da mesa e pela língua ácida. Dante se choca. Tu, aqui, Tiaco? O espírito o encara com olhos turvos. Sim. Em vida cedi a gula e a arrogância. Em morte, pago o preço com essa lama e essa fome que jamais será saciada. Dante pergunta sobre Florença. Sua cidade natal, mergulhada em lutas políticas. Quer saber se haverá paz, se os bons prevalecerão. Tiaco suspira. A luta continuará. Os justos perderão no início, e o sangue será derramado por todos os lados. A ganância dominará. Os homens bons serão postos de lado, e a cidade seguirá dividida por orgulho e ambição. Dante abaixa a cabeça, o coração pesado pelas palavras de Tiaco. Mas antes que se afastem, ele insiste. Dize-me, onde estão os grandes homens de Florença? Os mestres, os que ensinaram, criaram, lutaram? Tiaco responde com tristeza. Mais abaixo, estão em círculos mais profundos, condenados por outros pecados. Cada alma segue o peso que plantou em vida. O silêncio recai, interrompido apenas pelo gotejar eterno da chuva e os gemidos dos corpos. Dante deseja saber mais, mas Virgílio toca seu ombro, sinal de que o tempo urge. A jornada ainda é longa. Tiaco então se despede. Quando voltares ao mundo dos vivos, lembra de mim, conta a minha história. Dá nome à minha queda, pois a memória é o último consolo dos mortos. Dante jura que sim, e assim a figura de Tiaco afunda lentamente no lodo, como se a chuva o sugasse de volta para o esquecimento eterno. Virgílio segue em frente, pisando firme no terreno viscoso. Dante o acompanha, refletindo sobre o que viu. O vício que se tornou prisão, o desejo que virou lama e a comida que um dia foi prazer, agora eternamente amarga. Ao fim do círculo, uma nova escadaria se abre diante deles. Mais uma vez, descem. O som da chuva desaparece pouco a pouco, dando lugar a algo ainda mais soturno.
Mas antes de cruzar a nova fronteira, Dante olha para trás. O trovão explode nos céus do inferno. As três bocas de Cérbero uivam à distância, e no coração do poeta uma certeza se firma. Cada pecado, por menor que pareça, deixa uma cicatriz na alma, uma marca que pode se tornar eterna. Mas a descida apenas começou.